Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais esse vídeo que nós vamos falar sobre mecânica dos solos. No ano passado nós tratamos desse exemplo, que está aqui na nossa esquerda, só que como nós podemos ver foi tratado com letras. E eu acho que seria bacana nós trocarmos essas letras por números para a gente fazer um cálculo para ver se tem ou não fluxo e quais os valores das cargas correspondentes no exercício. Então, só para ficar mais simples, eu vou adotar o H como 10 centímetros. O Z eu vou adotar como 20 centímetros. E o L eu vou adotar como 10 centímetros, tá bom? Bom, pessoal, pra gente descobrir, a primeira coisa, antes de descobrir se nós temos fluxo ou não, nós precisamos determinar as cargas nas duas faces do solo. Nós precisamos determinar a carga aqui encostada com a face inferior do nosso solo, que eu vou chamar de 1. E nós também precisamos determinar a carga aqui na face superior, contato com a parte superior do nosso solo, que eu vou chamar de 2, certo? Através disso, com os valores que eu vou encontrar a partir dessa determinação das cargas, tanto na face 1 como na face 2, eu consigo determinar se haverá fluxo ou não. Lembrando, para haver fluxo, eu tenho que ter uma carga total, ou seja, um H total em 1 diferente de H total em 2. Então, basicamente, nós vamos encontrar as cargas, determinar HT1, H total 1 e depois determinar H total 2, HT2. Se for diferente, nós temos fluxo. Se forem iguais, nós não temos fluxo. Se você prestou bastante atenção no aula passada, você já sabe qual é a resposta disso. Mas vamos seguir, vamos fazer as contas. Vamos lá. Vamos começar então, fazendo o cálculo, pela nossa face número 1. Eu acredito que é a mais... É o melhor local da gente começar, né? Vamos lá. Altura altimétrica. Pessoal, na aula passada nós vimos que a altura altimétrica é a diferença de cota do ponto que nós vamos tirar como referência com o ponto desejado. Pessoal, o nosso ponto de referência, eu vou tratar ele aqui como sendo a face inferior do nosso solo. Então, nosso ponto de referência P é a face inferior do nosso solo. Então, ela vai ser o meu ponto de referência. Pessoal, vamos lá. A carga altimétrica é a diferença da cota do nosso ponto desejado com o nosso ponto de referência. Então, é a diferença da face inferior com a face inferior. Só qual que é a diferença de cota daqui e daqui? É zero, não é? Tanto a face inferior, tanto o ponto 1 como o ponto P estão na face inferior do nosso solo. Então, carga altimétrica é zero. Carga pisométrica. Pessoal, a carga pisométrica é a diferença da cota entre o ponto desejado e o nível d'água mais próximo. Pessoal, o nível d'água mais próximo talvez engane que seja esse de cima, né? Você vem aqui, percorre e é o nível d'água de cima, mas não é. A face, o solo, ele bloqueia o contato desses dois solos. Perdão, o solo bloqueia o contato desses dois corpos de água. Então, para a gente descobrir aonde está o nível d'água do ponto 1, nós temos que seguir o caminho d'água em qual ele está encostado, seguir ele até encontrar o nível d'água. Encontramos o nível d'água correspondente ao solo, à face 1 do nosso solo. É esse nível d'água aqui, é ele que nos interessa. Pessoal, qual a diferença de cota do nosso 1 até o nosso nível de água aqui em cima? Concorda comigo que essa diferença aqui, é esse valor aqui, seria L mais E mais H, certo? Então essa é a nossa carga pisométrica. Essa é a diferença entre a cota do nível d'água com a cota que nós tiramos como desejável, né? Que seria a cota do nosso ponto da nossa face 1. Então seria L, que é 10, mais Z, me enganei aqui, Z, que é 20, mais o nosso H, que vale 10, certo? Então, a nossa carga pisométrica aqui é de 40 centímetros.
Portanto, a nossa carga total, que é o somatório da carga pisométrica com a carga altimétrica, é 40 centímetros. Que é 0 mais 40, que é igual a 40. Ok, agora vamos fazer o cálculo da nossa face superior. Vamos lá, face superior, face 2. Carga altimétrica. Bem, carga altimétrica é a diferença do nosso ponto desejado até o nosso ponto de referência. Uma diferença de cota do nossa face 2 até a face relacionada a P. Então, é a diferença de cota daqui até aqui, ó, que é L. E L vale 10 centímetros. Carga pisométrica é a distância da face que nós desejamos até o nível d'água mais próximo. Olha, não tem como essa face 2, ultrapassar esse solo para ir para lá. Então, o ponto de nível d'água mais próximo dela é esse aqui, ó, porque o solo bloqueia ela fazer esse caminho. Então, o mais próximo dela, esse caminho aqui, essa distância e essa diferença de cota Z. Então, a distância da face 2 até o nível d'água correspondente a essa parte do permeâmetro é Z. É igual a 20 centímetros. Então, a nossa carga total nessa segunda face, ela é de 30 centímetros. Certo? Então, a face inferior está sofrendo uma carga total de 40 centímetros, enquanto a nossa face de cima está sofrendo uma carga total de 30 centímetros de coluna d'água. Pessoal, se nós temos uma carga maior na parte de baixo e uma carga menor na parte de cima, o que acontece? Nós temos uma variação de fluxo. A carga total em 1, ela é diferente da carga total em 2. Sendo que a carga em 1, ela é maior que a carga em 2, certo? Então, o que acontece? Nós temos fluxo. Nós já sabemos que nós temos fluxo. E a carga em 1 é diferente da carga em 2. Então, nós já sabemos que temos fluxo. Agora, para qual lado esse fluxo vai fluir? Esse fluxo sempre flui da carga total maior para a carga total menor. Então, nós temos que o fluxo ele flui de 1 para 2. Então, o fluxo está descendo, percorrendo o permeâmetro, aí ele sobe, ultrapassa o solo, vem aqui em cima e derrama. Certo? Então, esse é o fluxo de carga do nosso solo. Pessoal, no nosso exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, nós usamos o H igual a 10. O que iria mudar se o H fosse 0? Se esse nosso H aqui em cima fosse 0? O que ia mudar no nosso exercício? Ó, H igual a 0. Se o H igual a 0, nós não temos mais essa carga 10 aqui e nós não temos mais esse valor de carga total. Nós não temos mais esse valor de carga total, nós temos que carga pisométrica é 30 centímetros, carga total 30 centímetros. Do lado de cá não altera nada. Ó, do 2 até a nossa referência ainda continua sendo 10. Da carga pisométrica, que é o Z, daqui até aqui continua sendo 20. O total continua sendo 10. Nesse caso, se a minha altura aqui for 0, né? Se a minha altura aqui for 0, nós não vamos ter fluxo. Porque HT1 vai ser igual a HT2. Então, nós não vamos ter fluxo nesse caso. Ou seja, se H igual a 0, o nosso permeâmetro ele se mantém. Se H maior que 0, como 10, que foi a primeira parte do nosso exercício, nós vamos ter fluxo nesse sentido aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a ideia do exercício. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado vocês e até mais.